Bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast está em parceria com a Horizonte Studios. E hoje nós vamos conversar com a Simone Feuser. Simone Feuser eu conheci há não muito tempo atrás e ela me impressionou porque ela fez uma mudança de carreira gigantesca. E ela está hoje num segmento que muito me agrada, inclusive temos cursos dela na nossa plataforma Aluna EAD, que é o segmento de saúde mental. Mas eu vou deixar ela contar isso tudo para nós. Simone, muito bem-vinda ao nosso podcast, né? Uma delícia conversar com você. Quando eu digo que você me impressionou, porque você me impressionou assim com tanto conhecimento assim, e depois dessa mudança tão grande, né? Então, conta para nós um pouquinho quem você é e sobre essa mudança, né? Que você foi do direito para a saúde mental. Conte para nós um pouco. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer. Estou realmente muito feliz de estar aqui contigo. Gosto muito do teu trabalho. Obrigada. É uma honra estar aqui. Que bom, obrigada. Eu fui advogada normal, né? Advogada de empresas. Advogada normal, de terninho normal, e salto. Eu sempre falo, né, que eu era da advocacia normal até durante 17 anos. Eu atuei com empresas de diversos segmentos. Eu sempre atuei no direito do trabalho, então, assim, sempre fiz tudo que tem relacionado a isso, processos, consultoria. Nos últimos anos, eu atuei mais no consultivo estratégico, assim, fiz muitos treinamentos internos e tal, né? E direito do trabalho, assim como todo direito, regulamenta relações humanas, né? Sim. E por trás dos conflitos, eu sempre tive a curiosidade de compreender a psique humana, porque eu percebia, assim, que um conflito era gerado por uma dificuldade de comunicação, por um ressentimento, por um mecanismo de defesa, por uma dor emocional. E quando... Curiosidade, começou numa curiosidade, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada, assim, Sim. Realmente pela psique humana, desde que eu era bem jovem, assim, quando eu estava na escola ainda, eu já me interessava por esse assunto. E aí, ao longo dos anos, eu fui, além do direito, eu fui estudando comunicação, eu fiz psicanálise, estudei neurociência e comportamento. Então, eu fui desenvolvendo, né, essas habilidades e fui percebendo, assim, que gostaria de experimentar outras coisas, né? Foi uma decisão difícil fazer essa mudança. Eu posso imaginar. Porque rola medo, rola insegurança, rola... Meu Deus, eu estou há 17 anos como advogada, agora eu vou mudar? Como é que foi isso tudo aí? Foi algo que eu fui pensando nos últimos anos, né? Penso sempre que nenhuma decisão precisa ser para sempre e a gente vai mudando as nossas habilidades com o passar do tempo e que vale a pena a gente experimentar coisas novas, assim, né? Outras profissões. Então, eu hoje, né, estou, na verdade, ainda trabalhando nessa minha transição. Eu me permiti pensar diferente, me permiti criar coisas, né? Olha, então, hoje, eu atuo com mentorias individuais, né, para autoconhecimento, mas também tenho desenvolvido algumas iniciativas com empresas, né, unindo o direito, porque o que é o direito? Regulamentação de relações. Na verdade, já estamos falando de desenvolvimento de pessoas quando a gente fala de direito. Mas ele é um olhar, né? Dentro do meu trabalho... Uma frente, assim. Só uma frente, né? Dentro de um todo, né? Quando se toma uma decisão, o jurídico, ele é uma parte, né? Do que precisa se olhar. Precisa olhar para várias coisas, né? E aí, hoje, eu trabalho também com algumas iniciativas, com treinamentos nas empresas. Eu gosto muito de falar sobre comunicação, mas eu também falo sobre assédio, burnout, sobre esses temas assim, sobre temas jurídicos também. Mas eu criei, recentemente, eu estou aplicando com algumas empresas uma metodologia que eu mesma criei, porque eu fui percebendo, assim, que dentro do estudo da psicanálise, a gente estuda que há um inconsciente, né? Cada um de nós temos um inconsciente que é, segundo Freud, 95%. Que é aquela imagem do iceberg, né? Que é a pontinha do iceberg é o consciente, aí depois alguns falam que tem o subconsciente, a gente não vê. E depois o inconsciente. Que são as nossas crenças, a nossa cultura, memórias, essas coisas todas que vão sendo arquivadas aí desde que a gente é gerado, né? E o Jung, ele foi um pouco mais além e compreendeu que há um inconsciente coletivo, que são crenças que estão enraizadas na nossa cultura como um ser coletivo, né? Tipo, conceitos estabelecidos, coisas assim. Assim, sentimentos, assim. Quando a gente vê um conto de fadas, a gente já consegue compreender aquela jornada do herói, isso está no nosso inconsciente coletivo. E aí eu percebi, né, no meu trabalho do dia a dia com as empresas, que existe um inconsciente coletivo corporativo. Olha! Dentro das nossas relações, existem esses micro-inconscientes coletivos, nas nossas famílias, com os nossos amigos, e existem nas empresas. E aí eu fui percebendo que, né, nesse meu questionamento sempre, né, porque eu sempre tive uma certa frustração de quando a empresa vem com algum problema, por exemplo,
há excesso de horas extras. Sim. Tem muito burnout nesse setor, né? Ou a gente está com dificuldade de comunicação. Isso tudo é sintoma. Dentro da psicanálise, a gente chama isso de sintoma. É o Ou que seja, está fora, né? O que está é a ponta do iceberg, exatamente. né? É uma dor de cabeça. Eu, como advogada, né, o que geralmente os advogados fazem, né, que é o Cuida trabalho da dor deles, de cabeça. Vamos testar esses remédios aqui. Tem esse aqui, o risco é esse, a opção é esse, e a empresa escolhe. Mas existe uma raiz. O porquê da dor de cabeça, raiz, né? né? Que dentro dessa analogia é a doença, né, que está causando aquilo. Então, eu, né, desenvolvi essa metodologia, eu criei ela, estou aplicando agora, já fiz alguns testes, já apliquei com algumas pessoas. Olha. Eu criei 12 arquétipos empresariais, né, com vários eixos, estudei os eixos, que já vem um trabalho, assim, eu não tinha essa ideia há muito tempo atrás, né? Eu fui estudando esses eixos separadamente, né? Eu já estudei muito comunicação, estudei engajamento, estudei também... E como é que é? Conta um pouquinho mais disso, porque isso aí está muito interessante, assim, consciente interessante. Coletivo, corporativo, uau! Eu, assim, estou trabalhando nisso. Você está amando isso, pelo jeito, só porque teus olhinhos brilham, né? Eu fico trabalhando o tempo inteiro, nem vejo a hora passar, assim, realmente faz o meu Entra coração... em flow, né? Vibrar. Um dos eixos da felicidade, entrar em flow, engajamento, fazer o que você gosta, né? Que legal. Mas conta, então você tem esses arquétipos. Sim, e daí? Eu que criei os arquétipos com base no Jung, mas não são os arquétipos do Jung. Eu estabeleci mais ou menos uns 20 eixos principais que eu fui percebendo ao longo da minha vida inteira que fazem diferente no relacionamento corporativo, como comunicação. Só que ele vai mais além, porque a minha intenção é quais são as raízes por trás daquele ruído de comunicação. Qual é o problema por trás do jogo de poder que está fazendo com que as pessoas tenham medo, né, daquela liderança? Então, vamos lá. Então, tenta dar um exemplo bem prático. O que é um arquétipo? Como é que você vê que ele... Como é que você faz para saber que ele está presente naquela empresa? E o que mais acontece ali? Sim, a gente tem um diagnóstico que são 30 perguntas, que eu uso o simbólico da psicanálise, porque é uma ferramenta complementar. Ela não substitui o DISC, nem Enneagrama, nenhuma dessas, né? É uma outra coisa que complementa. Inclusive, eu fiz análise do DISC nela, né? Eu incluí nessa... Como uma informação, né? Um diagnóstico, um diagnóstico. A gente faz essas perguntas que são mais simbólicas. Elas buscam acessar o inconsciente, as crenças inconscientes. Porque, geralmente, as outras ferramentas, elas acessam o consciente, né? E o consciente é manipulado pelo ego. Né? A gente acaba, muitas vezes, respondendo o que nós acreditamos que é o melhor, né? O que é politicamente mais bonito. Certo. E essas coisas. Então, eu busquei fazer dessa forma. A gente consegue trabalhar com 3 camadas. A gente consegue buscar compreender, né? Por meio do diagnóstico respondido por todos os funcionários, qual é o arquétipo da empresa. São 30 perguntas atualmente. Então, me dá um exemplo. Qual é um arquétipo? Só pra gente... Por exemplo, existe um arquétipo do regulador. O regulador é aquela pessoa ou aquela empresa que tem como luz ser muito sólida, porque segue processos, está tudo documentado, cumpre os prazos, é bastante cuidadosa nesse ponto. Entendi. Essa é a luz. A gente trabalha com esses termos luz tu quer dizer, né? a luz... Que são as características positivas. Assim, as né? características positivas, então. Uma empresa bem certinha, regradinha. Regradinha. Assim. Bem indústria, geralmente é assim, né? Tem essa coisa assim, bem... Cumpre o contrato, tudo está registrado e tal, né? Registrado todos os E daí processos. tem o lado sombra, provavelmente. E tem o lado sombra. Aí o lado sombra tem vários, né? Não é só um, mas um exemplo é falando da reguladora, né? Falta de inovação, dificuldade em inovar. Porque tá tão na caixinha que não consegue inovar, né? Ou qualquer coisa parecida. Exatamente assim. E aí tem vários eixos, né? Tem o da comunicação, como que esse arquétipo se comunica, quais são os vieses de inconscientes, né? Quais são as telas que esse arquétipo costuma enxergar, né? Através de quais telas... As telas seriam pontos de vista? Isso, pontos de vista. Que, por exemplo, assim, se algo começa a dar errado, aquele arquétipo já vai ficar preocupado, pensando se não cumpriu o cronograma, se não estava escrito no contrato, Entendi. né? É esse viés inconsciente, né? Quais são as crenças que aquele arquétipo utiliza para se comunicar, para se defender. Tem os mecanismos de defesa, que são vários, que são estudos do Freud, que também foram complementados por outros psicanalistas. E aí, há essas respostas, e é bem interessante porque isso é a cultura, né? Eu ia dizer, isso é a cultura da empresa, né? Que a missão, visão, valores, etc. é cultura, mas, na verdade, é o jeito de ser. Eu traduzo cultura da empresa, o jeito dela ser. Exatamente. Né? Das relações, dela fazer negócios, dela fazer gestão, o jeito de ser é a cultura, que é, então, o arquétipo. Isso,
É um arquétipo, Isso, o né? arquétipo, ele revela muitos não ditos da cultura. Entendi. Mas que estão ali, porque se nós somos 95% inconsciente, a empresa é 95% inconsciente. Uau! É porque, afinal de contas, Tá. o que é empresa, não é pessoas. É pessoas, Então, exato. Muito bem, daí você descobre o arquétipo, Isso. né? E aí você faz o quê? Aí, assim, existe essa análise em relação que as pessoas fazem da empresa, porque, assim, não existe uma coisa... Essa empresa é assim, é como as pessoas enxergam. Então, a gente faz esse estudo, como as pessoas enxergam. Tá. Isso é bem interessante, porque dependendo da quantidade de diferença de arquétipos, isso já é uma informação. Se a empresa ela já tem uma cultura sólida, é provável que os arquétipos sejam bem parecidos, né? Que sejam eleitos pelas porque pessoas. não é só um arquétipo São para a 12. pessoa. É, a pessoa define, a gente faz uma lista de quantidade, né? De porcentagem que dá Ah, cada tá. arquétipo. Então a pessoa é mais reguladora, Isso. menos não sei o Mas quê. ela pode Tá. ser reguladora e outro arquétipo junto, Tá. por exemplo, né? E aí, a própria visão das pessoas em relação à empresa já é uma informação. Né? Se dá muitos Sim. arquétipos diferentes, a gente percebe essa cultura não está bem estabelecida. Né? Ela Não está está única, né? Não está única. É isso. Isso. Aí depois a gente tem outro questionário para lideranças, que é como ela se percebe, como ela acha que a empresa percebe ela e como ela percebe e acha que percebe os funcionários, né? Entendi. Tem todo... Tá. E aí a gente faz um diagnóstico unindo essas informações para perceber Cruza tudo isso. Isso, quais são os relacionamentos. E aí a gente consegue compreender o porquê certas dificuldades acontecem. Por exemplo, se a gente tem um líder que ele é extremamente regulador e ele tem, por exemplo, uma pessoa que é visionária, que é um outro arquétipo, que é aquela pessoa assim da inovação. Tive essa ideia, quero fazer agora, Sim. depois a gente vê como que regulamenta, se tem orçamento, depois a gente vê, sabe assim? São dois arquétipos que, entre aspas, são opostos, mas eles são bem complementares, porque a sombra de um é quase que a luz do outro, Sim. né? Então, são duas forças muito importantes, que é interessante essa dinâmica, mas que às vezes é isso que é o problema. As pessoas não conseguem perceber que as diferenças, elas se complementam e podem impulsionar. Ao invés disso, elas brigam. Isso, elas brigam. Então, a gente consegue perceber pela análise desse diagnóstico onde estão os gaps ali dos relacionamentos, entendeu? Então, aí é um mapa inconsciente que a gente gera. A partir do momento que a gente tem esse mapeamento, que a gente pode também fazer com os funcionários, ou dá para aplicar de acordo com o que a empresa prefere, né? Sim. A gente cria um plano de ações bem voltado para as necessidades. Então, se a gente percebe que existe uma necessidade de treinar a liderança em relação a assédio, a comunicação, a gente vai trabalhando de acordo com as feridas ali que a gente encontra que estão inconscientes. Olha, e aí vai trabalhando. Só é a psicanálise das empresas. É a psicanálise, a neurociência e a conformidade legal, né? Que legal. São esses 3 eixos que eu uni, né? Especialmente, ele é bem psicanalítico, né? Esse trabalho. Mas é bastante interessante, porque os que eu já apliquei, percebi, assim, ficou bem clara a dinâmica. Eu apresento para a empresa, olha, né? E aí faz sentido, a empresa fala, é isso mesmo. Daí é bem legal, assim, bem gratificante. Falar assim, realmente... Olha esse é o nosso problema aqui que tem. É por isso que essas pessoas aqui estão com essa dificuldade, esses ruídos na comunicação. E aí, provavelmente, esses gaps, eu não sei se é gaps ou essas diferenças de arquétipos, elas vêm à tona. Veja se eu tô certa, tá? Tô te perguntando, porque eu não sei mesmo. Para mim, a primeira vez que eu ouço esse assunto, tô achando super, super legal. Elas vêm à tona muito nas relações e na comunicação. Sim. E isso afeta, obviamente, a produtividade, engajamento, a felicidade e bem-estar, a saúde mental. Né? Mas, provavelmente, a base é comunicação e relacionamento. Sim. Uma base importante também é o que eu chamo das emoções predominantes. Por exemplo, esse arquétipo do regulador, ele se torna uma pessoa extremamente precavida porque ela tem uma emoção de desconfiança, por exemplo. Que ela não está certa nem errada, né? Nenhum arquétipo é certo e errado, nenhum é melhor que o outro. São diferentes. São diferentes, né? Seria maravilhoso se nós tivéssemos a luz de todos eles, né? Então, aí seria um mundo perfeito que a gente sabe que não existe, né? Mas aí a gente faz essa análise, ela é bem importante também, porque justamente é isso que vai criando o ego, né? São essas feridas emocionais, essas emoções predominantes, que são as emoções boas, digamos, e as ruins, né? Que vão formando esse inconsciente. Então, a gente analisa todos esses eixos. E aí, a gente consegue identificar, né? O porquê que tem essas dificuldades entre as pessoas. Porque eu comecei... Nossa, muito interessante esse trabalho. Eu comecei a pensar assim, né? Nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, que houve um movimento diferente entre as pessoas, né? Muito. Eu pensava assim, por que a gente tem tanta ferramenta e tem tanto burnout, tem tanta ação trabalhista,
Eu vi as ações trabalhistas. Sim. Eu vi as ações do Ministério Público. Assim, provas, documentos, testemunhas. Por que se fala cada vez mais nisso, né? Ou não se falava, Sim. e agora se está falando, sempre existiu, né? Sim, era para colocar debaixo do tapete, né? Ou nós não estamos olhando para o problema da forma, ou não estamos entendendo qual é o problema. E eu tive essa conversa com vários gestores de RH ao longo dos anos. Eu sempre questionava, né? Fazia essa brainstorming assim, né, com as pessoas, né? Por que será que nós estamos assim? Né? Tem alguma coisa errada que a gente não está enxergando. E foi estudando a psicanálise, especialmente para mim mesma, né? Na verdade, eu fui meu primeiro experimento. Eu fui percebendo quais emoções, quais os meus vieses inconscientes, os meus mecanismos de defesa influenciavam o meu dia a dia no trabalho. E aí você juntou isso com a tua experiência também corporativa, em empresas e não sei o quê. Uau! Que legal! Tá bem legal mesmo, assim. Nossa, achei muito interessante mesmo. E talvez por conta de tudo isso que você está falando, né, que, por exemplo, você falou, né, muitos processos de burnout, de processos trabalhistas, etc. E o que estava acontecendo, né? Talvez por conta disso que vem fala-se tanto agora da NR1. Sim. Né? Ela não veio à toa, assim, caiu do céu, alguém lá resolveu, vamos começar a olhar os riscos psicossociais. Não, é porque tanta gente com burnout, tanta gente doente, tanta gente assim, vamos olhar para os riscos psicossociais, né? E aí, quando a gente fala riscos psicossociais, saúde mental, etc., né? Você acha que ainda existe preconceito quando a gente fala de saúde mental? Eu acredito que sim, ainda há pessoas que acreditam que é uma frescura, né, que depressão é uma frescura, ainda há, né? Eu acho que as gerações novas, as pessoas reclamam muito das gerações novas, mas eu sempre entendo que todos nós estamos sempre nos complementando. Todas as gerações têm algo a ensinar e a aprender. E eles trouxeram esse ponto, um dos pontos, né? São outros também com certeza, mas eles trouxeram isso, assim, de que é importante nós olharmos para a saúde mental. Esses dias eu estava ouvindo um psicólogo falar e ele trouxe um ponto bem importante. Ele disse assim: os nossos antepassados, eles estavam apenas preocupados em sobreviver. Nós reclamamos muito dos nossos pais, dos nossos avós, que não se preocuparam, né, com as nossas feridas emocionais. Mas era tão precária a situação que a preocupação número 1 realmente era sobreviver. Tanto que se fala assim... Por isso que a pirâmide de Maslow, se você pensar, a base dela, o que é? Sobrevivência. Exatamente. É o primeiro mínimo, né? Como é que você vai pensar em trabalhar a sua comunicação, né? Em realização, se você não tem o que comer, não tem como pagar suas contas, né? Exatamente. Assim, não tem segurança, não tem... E aí agora, essa última geração de pais, essas recentes, é que estão olhando para a saúde mental. Então, é uma coisa nova, se a gente for parar para pensar bem, é uma coisa ainda nova. Sim. Então, por isso que se tinha esse preconceito. Imagina, se tem o que comer, é ótimo, já estava ganhado o dia, né? Se temos o que comer, vai pensar saúde mental? Imagina, vai falar para uma pessoa mais velha, ela vai achar que é frescura, porque ela tem esse... Não, até pouco tempo, menino não chora, Exatamente. E não sei o quê, quer dizer, poxa vida, por que menino não chora? Não é? A menina tem que ser submissa? Por quê? Isso aí já foi, né? Então... Entendi. Que legal, né? E assim, o que você acha com a tua experiência, né? Quais são os sinais de alertas que as pessoas ignoram sobre a saúde mental? Existem muitas questões, assim, né? Existem muitas doenças, digamos, agravos, né? Que a gente tem relacionados a isso, como o burnout, que é um esgotamento mental, que é mais relacionado ao trabalho. Hoje já é considerado uma doença ocupacional, né? Foi classificada assim. Sim. Tem a depressão, tem a ansiedade, que é um problema, assim, muito presente na nossa sociedade, né? Inclusive nas crianças já, né? Nós estamos estimulando as crianças. Porque é muito estímulo, né? As coitadas têm uma agenda que nem a agenda de adulto, não é? Verdade. Assim, é muita coisa. É escola, é esporte, é balé, é robótica, é isso, aquilo. Você fala, meu Deus, e fazer nada, assim, ficar brincando, assim, sei lá, no chão, com um Lego, com qualquer coisa. Quando é que tem tempo para isso, né? Mas, assim, antes até da pessoa ter um burnout, antes da pessoa ter uma depressão, antes, assim, tem algum sinal de alerta que as pessoas não olham? Tem uma coisa muito básica que as pessoas às vezes não falam. Vamos de volta ao básico. Exatamente. É a respiração. Geralmente, quando nós estamos com o cortisol muito elevado, a gente fica com a respiração curta. Quando a gente está com medo, a gente fica com a respiração ofegante, porque, né, solta adrenalina, cortisol, vários neurotransmissores que são relacionados ao sistema de luta, fuga ou congelamento, que é da sobrevivência, que está mais relacionado ao cérebro reptiliano, que a gente fala, né, que é, digamos, a primeira camada cerebral. Que é o lutar ou fugir, né? Isso, Então, a respiração, ela começa a ficar ofegante. E com uma respiração curta, ela acaba atingindo e prejudicando, a longo prazo, uma série de funções no corpo.
Então, a gente vai ficando num estado inflamatório, recorrente, que é o que o cortisol em excesso faz. O cortisol, por si só, ele não é ruim. Ele é importante, por exemplo, para a gente conseguir ser mais resiliente, por exemplo. Então, por isso que é importante que as crianças recebam não, né? Quando precisam receber não. Porque esse cortisol que vai gerar resiliência. O problema é quando ele fica em excesso, que é o que a nossa sociedade tem hoje. Nós temos esse excesso de cortisol. E aí, um outro ponto também, além da respiração, é a dificuldade de se desligar. Entendi. Se desligar do trabalho, se desligar da preocupação, se desligar ficar na caixinha do nada. A gente precisa ter tempo ocioso. Em neurociência, a gente estuda Pausas, pessoal, pausas. Exatamente. Em neurociência, a gente estuda assim, que quando a gente fica muito tempo numa mesma atividade, as conexões neurais, elas são restritas àquela atividade. Então, se eu estou estudando ou resolvendo um problema durante muitas horas, eu fico só focada naquilo ali e as minhas sinapses começam a ser construídas apenas naquilo ali. Se eu dou uma pausa, mesmo que curta, 5 minutos, e volto a fazer, o cérebro ativa uma região do cérebro, que eu não lembro o nome, mas atinge essa região, ela fica ativa, e as conexões, elas começam a ser feitas com outras memórias. Então, se tornam conexões mais complexas. Então, realmente, a pausa é importante. Você vê como as coisas são incríveis. Provavelmente, por isso que a gente fala assim, né? Ai, não estou conseguindo enxergar sei lá, a solução, né? Ai, vou dar uma volta. Não é que a gente fala isso às vezes? Assim, ó, mas sem saber dar essa explicação. Vou dar uma volta, vou dar uma espairecida que daqui a pouco vai vir uma ideia. E daqui a pouco a ideia vem. Exatamente por isso. Você deu uma folguinha para o seu cérebro fazer conexões mais complexas. Olha só. Por isso é importante. Você sabe que quando eu falo de felicidade, né, eu falo da importância do flow, né, dessa coisa do engajamento que você falou que você fica em flow quando você trabalha nos teus arquétipos empresariais. E eu falo que às vezes a gente está tão num ritmo tão maluco que a gente não consegue chegar em flow nenhum, porque você está sempre uma coisa aqui, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, pausa um pouquinho, toma um café, larga o celular, faz nada, fica olhando para a parede por 5 minutos e daqui a pouco você volta, você vai talvez conseguir estar mais em presença, não é? Porque essa loucura que a gente vive tira a gente do prumo. Que legal, Simone, que legal. Então, assim, a gente está indo para o final já da nossa conversa, podíamos ficar falando 2 horas aqui, porque eu estou amando esse papo. Mas vamos lá, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente e que essa pessoa está com algum sofrimento silencioso, né? Que mensagem você daria para essa pessoa? É sempre interessante buscar ajuda, se for possível, né? Hoje existem muitas formas de receber ajuda. Tem muitos psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas, né? A ajuda é sempre bom, porque, por experiência própria, nem sempre a gente consegue enxergar as coisas sozinho, pelo menos rápido, sabe? Sim. Eu já recebi muita ajuda com terapias, mentorias e assim... Eu acho que a inteligência é para isso, a gente saber quando que a gente precisa buscar ajuda. Às vezes precisa, assim. A gente não é bom em tudo não, gente. Tem que buscar ajuda. Mas se não é possível, nesse momento, é importante deixar fluir os sentimentos. A gente tem muitos problemas por não expressar os sentimentos e ele não vai desaparecer. Se você está vivendo um luto, uma tristeza, não adianta guardar. Precisa expressá-lo de alguma forma. Não é para bater nas pessoas, mas você pode, se você tem a raiva, já tem várias questões, várias provas científicas de que funciona você bater num travesseiro. Num saco de pancada. Exatamente. Ou dar um berro. Ajuda mesmo, assim, porque ele tira aquela adrenalina que está correndo no corpo. Então, isso esporte, né? A gente às vezes fala, né? Vai correr, vai jogar bola, vai, né? Solta os teus bichos no futebol. Exatamente. A gente fala isso, né? E por mais besta, né? Voltando ao básico, é a respiração. A gente tem uma respiração curta, cada vez mais prejudicial. Então, ajuda muito você parar durante 1 minuto e fazer uma inspiração de 5, parar 5 e expirar em 5. Fazer uma série, né? Dependendo do que você quer, a respiração ela é diferente, a contagem é diferente. Mas, assim, num básico, assim, fazer 5, 5, 5... Inspira, fica na apneia e depois solta. Isso. Né? E, assim, fazer várias vezes, porque isso vai aliviar o sistema nervoso central, vai trazer a homeostase de volta, o corpo vai voltar no seu ritmo normal. Então, a respiração é o mínimo, expressar os sentimentos é importante também. E deixar de lado a felicidade tóxica, né? Eu trabalho com felicidade e bem-estar, eu acho que as pessoas têm que ser felizes, mas não essa felicidade tóxica de que eu tenho que estar o tempo todo sorrindo e dando risada e sendo feliz, porque tem horas que a gente não está feliz e tá
tudo bem, É verdade, né? exatamente. O que não tá bem é a gente ficar naquele sentimento ruim por muito tempo. Mas você vai ter que ter um tempo para processar aquilo, não é? Processa, depois você sai, mas né, não dá para ficar ali. Mas a gente não pode ir atrás da felicidade tóxica, porque a felicidade existe, tóxica né? não tem nada de básico. Básico é a gente viver as emoções que a gente está vivendo, não é? Exatamente. Simone, obrigada, adorei nosso agradeço. papo. Que delícia, né? Que delícia. Então, gente, espero que vocês levem muita coisa aqui para casa, porque esse papo foi fantástico. E de coisas básicas, né? Que são as nossas emoções, que são os nossos relacionamentos, que são as nossas comunicações, tá? Então, cuida disso tudo, cuide de você, tá? Porque a gente veio nessa vida para ser feliz, mas feliz de verdade, né? E quando a gente não tá feliz, tá tudo bem. Obrigada, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, comigo, Silvana Fioravante, em parceria com a Horizon Studios.